Os estudantes brasileiros começaram um novo tipo de revolução. Ocupando escolas e universidades, eles se organizaram contra as medidas do governo Temer. Em grupos, eles tomam conta de mais de 1.000 escolas em todo o país. Diante disso, ficam questões como: será que essas ocupações podem resultar em algo positivo? Como eles lidam com as críticas? Para onde vai esse movimento? A ocupação dos espaços educacionais está em discussão. Para esta discussão, nós trouxemos o cientista político José Artigas, também representando os estudantes, a Tamires Borges Lima, que é coordenadora do Movimento de Ocupação IFPB em Cabedelo, e também representando o IFPB, o Manuel Macedo, que é pró-reitor de Assuntos Estudantis. Sejam muito bem-vindos a essa discussão que está num momento bem interessante, né? Mas antes eu queria contextualizar para as pessoas que não estão acompanhando direito o que está acontecendo, quando que essas ocupações começaram e de onde surgiu esse movimento. Vamos começar com o Artigas. Oi, Rafael, um prazer estar aqui colaborando com a TV Assembleia. Esses movimentos começaram em São Paulo, quando o governador Geraldo Alckmin propôs uma reforma do ensino médio em todas as escolas, sem a participação e o debate com professores, alunos, gestores, diretores e pais de alunos, o que levaria a um fechamento de uma série de escolas de ensino médio e, naturalmente, a realocação dos estudantes. Os estudantes se revoltaram não apenas com o conteúdo das propostas, mas também com a forma autoritária e pouco legítima de levar a cabo uma reforma tão profunda no curto prazo e sem envolver uma discussão ampla com a sociedade. E os estudantes passaram a ocupar as escolas em São Paulo, essas ocupações ganharam corpo, muitas escolas foram ocupadas ao mesmo tempo em São Paulo, e isso deu um start para uma nova forma de movimento estudantil, um movimento estudantil preponderantemente independente, nem sempre com a participação ativa das entidades estudantis representativas, aí me refiro às uniões municipais, estaduais e à União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, e com formas de articulação e organização muito dinâmicas, tendencialmente horizontais, muito pouco verticais e hierárquicas, e com uma participação em rede, o que favoreceu inclusive a amplitude e o crescimento muito rápido desse movimento através da internet. Então, é um movimento estudantil novo, que vem politizando os alunos, porque no processo de debate sobre as propostas em voga, sobre a política educacional, não só em âmbito estadual, mas também em âmbito nacional, os estudantes vêm fazendo discussões que geralmente não são feitas no ambiente das escolas ou mesmo das salas de aula. E depois desse movimento, a expressão das mobilizações estudantis se ancoraram muito nessa modalidade de organização. Uma organização mais independente, em alguns momentos com participação de entidades estudantis e outros não, um movimento articulado em rede e muito horizontal, com a participação direta dos estudantes. É um tipo de mobilização nova no âmbito da história do movimento estudantil. Ok, Tamires, quando vocês começaram a fazer a ocupação no IFPB, de onde surgiu a ideia e como é que se estabeleceu isso? Bom, primeiramente fora Temer, e em nome de todo o movimento estudantil do IFPB Campus Cabedelo, eu agradeço a oportunidade de estar aqui e de expor o que realmente está acontecendo. A gente iniciou a ocupação no dia 24, na segunda-feira, mas a ocupação já estava sendo preparada há umas 2 semanas, porque há toda uma logística por trás. E a gente começou a conversar entre si e debater essas questões que estão sendo impostas pelo governo e que a gente não concorda. E aí veio a ideia, e também com o exemplo de outras escolas, veio a ideia: vamos ocupar? Vamos. Por que vamos ocupar? Por causa da PEC. Mas por que por causa da PEC?
Não, porque a PEC vai congelar os gastos. Aí começou toda uma discussão anterior à ocupação para a gente realmente entender o que estava acontecendo, para a gente saber o que a gente ia fazer. A partir disso, a gente se organizou, fez todo um planejamento de como seria a ocupação, o que iria ocorrer, tudo bem certinho, realmente. E a gente iniciou a ocupação no dia 24. Desde então, a gente está com uma programação bastante intensa, começando às 8 da manhã, indo até 9, 9h30, 10 horas, com palestras, debates, aulões, oficinas, atividades culturais, resgatando a nossa cultura, a cultura da Paraíba, a cultura de Cabedelo. O bacana é que vocês estão ocupando e também conscientizando, conversando com os outros alunos para se fazer também, que todo mundo tenha a mesma ideia, né? Porque muitas vezes a gente teve alguns movimentos recentemente que as pessoas iam para a rua sabendo nem o que estava acontecendo direito, né? E como é que está a rotina? Vocês ainda pretendem continuar por quanto tempo ou não tem ainda nada definido? É uma rotina bastante intensa, realmente, porque a partir do momento que a gente ocupa aquele espaço, a gente também se propõe a cuidar daquele espaço. Então tem todo um cuidado, toda uma preparação, limpeza, alimentação, tudo é por conta da gente. E assim, não tem tempo determinado, isso é decidido a partir das assembleias, que é construído coletivamente. A gente está dando um passo de cada vez, porque a gente sabe que a situação é muito difícil. E esse prazo a gente não pode determinar, não pode dizer. Entendi. Manuel, como foi que, representando o IFPB, como foi que vocês receberam essas atitudes dos estudantes e como é que está sendo o diálogo? Inicialmente, Rafael, eu quero parabenizar a iniciativa da TV Assembleia. Eu acho que é importante que esses espaços se abram para discussão sobre aquilo que tem envolvido a sociedade paraibana, nesse caso específico, os estudantes e servidores de instituições de ensino como o IFPB. Cumprimentar também o professor Artigas e Tamires, né, que tenho a feliz satisfação de encontrá-la aqui. Tamires, inclusive, foi minha estudante, minha aluna, é estudante lá do campus de Cabedelo, e eu também sou professor desse campus. Momentaneamente, respondo pela Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis do IFPB. E a gente tem, Rafael, acompanhado muito de perto o movimento dos estudantes. Por exemplo, a ocupação de João Pessoa, eu tive a oportunidade de participar, inclusive, de mesa com os estudantes, fazendo discussões as mais diversas sobre o cenário nacional e também sobre as possíveis repercussões destas reformas para a educação pública brasileira e em especial para o IFPB. Mesma coisa em Cabedelo, tive lá a oportunidade de presenciar o movimento dos meninos e das meninas, um movimento, como o Tamires já colocou, muito organizado, um movimento em que eles cotidianamente fazem discussões, promovem eventos artísticos, políticos, realizam assembleias diariamente, onde discutem questões as mais diversas e a própria continuidade do movimento. O que eu queria enfatizar, na condição de pró-reitor de assuntos estudantis, e aqui representando também a reitoria do IFPB, é que nós entendemos essas manifestações como absolutamente legítimas. Nós compreendemos que as instituições públicas, e no caso específico o IFPB, têm que cumprir o seu caráter público. E nesse sentido, entendemos que os estudantes têm todo o direito legítimo de participar das decisões, dos destinos, dos encaminhamentos acerca da instituição. Então, o nosso diálogo é permanente, a gente tem dialogado com os estudantes, tenho inclusive ido in loco, dialogar com eles nos campi que estão ocupados, mas sempre nessa perspectiva, na perspectiva de expressar o nosso respeito e o nosso entendimento a um movimento que consideramos absolutamente legítimo e, além disso, um movimento que tem promovido, inclusive, discussões e crescimento dos estudantes, que é isso que a gente tanto prima. Artigas, você acredita que esse mecanismo ele possa repercutir algum efeito de questão de mudar alguma situação? Eu acho que sim.
Uma coisa é preciso distinguir, um efeito imediato em relação à pauta sugerida, que é a retroação da MP, da medida provisória do ensino médio e do projeto de emenda constitucional 241, agora que entrou em discussão no Senado, ele passou a ser o projeto de emenda constitucional número 55. Esses são os temas principais das ocupações. Se elas vão ter um efeito positivo na retroação do governo e do Congresso Nacional em relação a essas medidas, isso é incerto. Inclusive porque a repercussão midiática desses movimentos tem sido muito pequena. A grande mídia não tem divulgado, nós temos hoje mais de 1.000 escolas ocupadas, mais de 160 unidades de universidades, e praticamente nada se fala na grande mídia. E isso, claro, dificulta a amplitude de pressão desse movimento perante o governo, perante o Congresso Nacional. Entretanto, os resultados já estão acontecendo. Essas ocupações já são fruto de um processo de politização dos estudantes. E eu acredito, sinceramente, que a cidadania, que inclusive é uma proposta do Ministério da Educação de promover uma educação cidadã, estimular a participação civil e pública da sociedade e formar jovens não apenas para responder questionários ou responder provas de vestibular, mas também formar jovens para intervirem ativamente no âmbito social e político brasileiro, isso já está se dando. Então eu acredito que as ocupações são um grande espaço para a politização e para o exercício cidadão, ainda em jovens, muito jovens, né? Porque nós estamos falando em quase crianças, são jovens de 13 a 16 anos, 17 anos de idade. Aos 13 anos de idade você está terminando a puberdade, entrando na adolescência e já estão discutindo política, já estão discutindo instituições. E isso é muito importante. Durante os anos de chumbo, os anos da ditadura militar, procurou-se impor uma série de disciplinas para normatizar o conhecimento acerca da cidadania dos brasileiros, como a disciplina de educação moral e cívica, de organização social e política brasileira e de estudo dos problemas brasileiros, nos 3 níveis de educação. Entretanto, essas disciplinas tinham uma tonalidade patriótica conservadora. Nesse caso, nós estamos exercitando a cidadania de uma forma positiva para os alunos, empoderando a sociedade civil, e não ao Estado, o exercício da soberania popular. Então, eu concordo com o meu colega, o pró-reitor de Assuntos Estudantis do IFPB, que trata-se de um movimento legítimo, constitucionalmente previsto, uma vez que o direito de manifestação é prescrito pela Constituição, não estão ocorrendo nenhum tipo de depredação, ao contrário, as escolas estão sendo cuidadas, limpas, pintadas, arrumadas, coisa que muitas vezes o Estado não faz. Então isso eu acho que é um exercício de cidadania que todos esses jovens levarão para o resto da sua vida. E isso, sem dúvida nenhuma, é muito bom para os alunos e para o Brasil. A gente vai ter que dar um intervalo, mas daqui a pouco eu quero saber como é que está sendo os efeitos, assim como eu perguntei para o Artigas, para você, Tamires, e também para o Manuel Macedo. Fique com a gente, aqui tem discussão.